Olá, pessoal. Meu nome é Danusa. Eu vou estar com vocês durante alguns minutos, porque esse vídeo ele faz parte de uma série de outros vídeos lançados pelo Grupo Espírita Luzes no Caminho de Porto Alegre, com a intenção de promover palestras online que possam chegar a uma série de pessoas, para que possamos alcançar muitas mentes e muitos corações. E por isso, até mesmo o tema de hoje é sobre o coronavírus. O nosso título da palestra é Coronavírus Prova o Resgate. Por isso, para podermos juntos termos algumas reflexões, vamos fazer uma prece inicial. Convido a todos para que possamos nos conectar mentalmente, então, a uma figura em especial, a do Mestre Jesus. Por isso, que numa única voz possamos elevar a mente até Ele e pedir a luz, a paz, a serenidade, a tranquilidade necessária para esse momento tão atípico. E que possamos nos sentir acolhidos, amados, a fim de permanecermos no bem e com pensamentos positivos. Obrigada, Mestre Jesus, a equipe espiritual do Luzes do Caminho que nos atende, mesmo à distância, é nosso Pai misericordioso pela oportunidade. Obrigado e damos por aberto assim a nossa atividade de hoje. Obrigada, Senhor, que assim seja. Pessoal, então, o tema de hoje, como foi mencionado, é sobre o coronavírus. Mas antes de falar sobre o coronavírus, sobre um paralelo que nós vamos fazer com a doutrina espírita, eu gostaria de lembrar a todos que esse tema já foi discutido, já foi refletido sobre uma série de outros palestrantes. Haroldo, Divaldo, Raul Teixeira, assim como outros trabalhadores, outros médiuns, chegaram já a fazer palestras, a divulgar, a disponibilizar na web uma série de assuntos relacionados a isso. O coronavírus e uma ótica, uma visão espírita sobre o coronavírus e todas as mudanças que ele vem trazendo para a nossa sociedade. E por que é muito importante apontar isso? Porque o vídeo de hoje tem apenas como pretensão ser um lembrete. Ser um lembrete de algumas questões, algumas reflexões que a gente deve fazer para que no nosso dia a dia nós possamos nos sentir mais tranquilos e mais confiantes. E, diante disso, vale lembrar, esses palestrantes todos que já tocaram nesse assunto, que já falaram e refletiram sobre a pandemia, por uma visão espírita, né, por uma ótica espírita, o que eles nos trazem de comum? O que eles têm de comum e como um acordo? Que esse é um momento, sim, de total transformação. É um momento de transformação não apenas coletiva, como também individual. E por que é um momento de transformação? Porque a pandemia, porque a possibilidade de contaminação do vírus, ela nos coloca à frente a uma série de fragilidades que a humanidade tem, que a sociedade enfrenta. Fragilidades, pessoal, que passa por questões econômicas, trabalho, dinheiro. Fragilidades relacionadas à nossa saúde, relacionadas à vida. O Haroldo, ele comenta numa das suas palestras que o coronavírus nos colocou frente à morte. E ele comenta isso de forma muito, muito perspicaz, muito confiante, certa e também inteligente, nos mostrando que o coronavírus, ou seja, essa situação atual, ela nos faz perceber a fragilidade da vida, a fragilidade humana como um sopro, a ponto, sim, de nos colocar num patamar, mesmo que não igual, mas próximos da morte. Porque o vírus não escolhe gênero, raça, não escolhe nossa religião, nossos conceitos ou preconceitos. Apesar de, sim, de ter diferenças no quanto alguns grupos sociais vão ter acesso ou não à saúde. Sim, há diferenças quanto a isso, mas em questão dessa possibilidade de contaminação, nosso patamar ainda é muito semelhante, muito próximo. Então, essa fragilidade da vida, essa fragilidade que é comentada, né, nos colocando frente à morte, nos faz refletir. Nos faz refletir sobre os nossos comportamentos, nos faz refletir sobre as nossas ações
e sobre até mesmo que mundo nós desejamos, que mundo nós queremos. Então é isso que em comum as palestras vêm nos trazendo. Essa transformação que o coronavírus, que a pandemia tem, né, alterado e transformado de forma global. Então, dentro dessa ótica, dentro dessa questão da transformação que todo ser humano tem sofrido, o que vale, então, como lembrete para esse vídeo? Vale lembrar que, assim, muitas pessoas, muitos grupos passando por situações difíceis de trabalho, de estudo, há pessoas, claro, infelizmente perdendo o emprego. E aí passa-se a pensar: isso é certo? Isso não é certo? Isso é justo? Isso não é justo? E aí a própria doutrina espírita, claro, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, com base em Kardec, fala sobre a lei do amor, a lei da destruição, onde nos mostra, né, os bons espíritos, a partir do diálogo com Kardec, que não há renovação na natureza. Muitas vezes sem ocorrer destruição. O capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que fala justamente isso, a lei da destruição, ele nos mostra que a lei da destruição é uma lei natural. Porque para que a humanidade possa avançar de forma mais rápida quanto à sua evolução, muitas vezes é preciso ter destruição. E essa destruição provocar uma renovação. Então, o Espiritismo, a partir das obras básicas, nos trazem uma luz, sim, quanto a essa situação que estamos vivendo. E tenta nos mostrar, de uma certa forma, sim, de um modo consolador, que essa situação difícil, as perdas, infelizmente, sejam elas financeiras, sejam as perdas até mesmo pessoais, dos nossos familiares, de amigos, elas sim são difíceis. Elas sim geram dores, geram sofrimentos, geram angústias. E aí o Espiritismo, não tendo, meus amigos, como, de alguma forma, trazer a cura, nos traz o consolo. Porque o Espiritismo não tem como evitar a pandemia, mas tem como nos trazer o consolo de uma forma racional, nos explicando que esse momento é um momento de transição. É um momento em que essas perdas que acabam ocorrendo, que acabam acontecendo, elas muitas vezes nos obrigam, nos levam a nos tornarmos pessoas, seres melhores. As perdas muitas vezes nos obrigam, nos levam a ter que reavaliar a nossa vida. A reavaliar, e não só reavaliar, mas nos reinventarmos. Então, não ocorre sofrimento sem dor. Infelizmente, nós sim passamos por momentos dolorosos, mas esse momento de dor, mais do que a pergunta é por que aconteceu isso, vale perguntar, e agora, o que eu faço com isso? E nessa pergunta, o que eu faço, é que vem essa questão. Nos reinventarmos. Nos reinventarmos e tentarmos nos alinharmos, nos ajustarmos. E, pessoal, é importante falar nesse processo de reinvenção. Reinvenção por quê? Porque é preciso se reajustar, sim, quanto ao trabalho, quanto ao estudo, quanto a uma série de outros elementos que têm se transformado. Nós precisamos, muitas vezes, descobrir novas habilidades que há em nós para superar as dificuldades que estão batendo na porta de muitas pessoas. Então, nós superamos ou nós tentamos redescobrir novas habilidades quando estamos numa situação difícil quanto à economia. E é simples, é fácil? Não é simples, não é fácil, mas é necessário. Justamente esse processo de redescoberta. Quais outras habilidades eu tenho? Que outras habilidades me tornam capaz de fazer com que eu me supere ou que eu saia dessa situação? A união das famílias quando há uma perda, a união, o fortalecimento dos indivíduos, a necessidade de compreensão,
a necessidade de benevolência entre os seres, mesmo quando não há perda. Já que todos nós estamos num processo de isolamento, de pandemia, isso nos leva a termos que conviver novamente ou voltar, como a gente pode dizer, voltamos a reviver de forma mais intensa e constante com os grupos mais próximos de nós. Ou seja, se nós não somos parte daqueles grupos que perderam um ser querido, ou parte de um grupo que está enfrentando dificuldades, seja econômicas, no trabalho, ou até mesmo no estudo, nós, de alguma forma, também precisamos nos reinventar. Por quê? Porque esse isolamento, novamente, reforço isso, ele tem nos feito reviver, nos relacionarmos com os grupos mais próximos de nós. E quem são os grupos mais próximos de nós? Os nossos familiares, a nossa família, nosso primeiro laboratório de vida e nós mesmos. Então, coletivamente e individualmente. Precisamos lançar de novo um olhar sobre essas pessoas que fazem parte da nossa vida e lançar um olhar sobre nós mesmos como um ser indivíduo em evolução. E isso é tarefa fácil? Não é. Nada disso que nós estamos comentando passa ou se mostra de forma fácil. Mas nós estamos num momento em que não temos necessariamente a escolha de ser fácil ou não. Apenas um momento de adaptação e nos adaptarmos da melhor forma possível. E isso não deve ser desolador, porque estamos, de alguma forma, tendo a oportunidade de reviver, de reconhecer, de nos entendermos mais uma vez com aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Então, aqueles familiares que nós não temos uma boa relação, acaba sendo um momento, muitas vezes, de conflito, de tensão, de divisão de espaços. E como é que nós podemos, então, resolver essa questão, esses conflitos? Aí sim, nos abrindo ou nos permitindo olhar para dentro de nós, vermos que também precisamos dessas pessoas em torno de nós. Nós, como indivíduo, precisamos desse aprendizado, desse crescimento coletivo. Todas as famílias têm algo a nos dizer, algo a fazer com que possamos aprender novamente. Ou aprender mais uma vez, ou aprender muitas vezes. Então, abrirmos a nossa mente para que possamos lançar mão de sentimentos mais benevolentes, de um olhar mais caridoso, de um olhar mais compreensivo com aqueles familiares que não temos uma boa relação. Tentando, buscando sim promover a paz, tentando sim promover o bem. Dividir as tarefas, dividir os espaços de forma harmoniosa e educada. De novo, isso é tarefa fácil? Não, mas é necessário, porque o momento nos compele para isso, nos incentiva a fazer isso. E o olhar para dentro de nós faz com que nós passamos também a resgatar os cuidados que talvez deixemos de lado no dia a dia corrido que temos, que construímos. Quantas vezes paramos para ler um trecho de um livro que nos faça bem, ver um filme que nos faça ter o coração preenchido, que nos traga alegria, ouvir uma música, fazer com que algumas tarefas nossas, que antes não tinham espaço na nossa agenda, passem a ter, seja cozinhando, um hobby, pintura, ilustração, cozinha, gastronomia, algum elemento que nos satisfaça, mas que também nos desperte, nos transforme e que ao mesmo tempo nos auxilie a fazer com que a nossa mente ela tenha sanidade, ela tenha lucidez e ela tenha uma energia, ela emane uma energia positiva durante esse momento, que sim tem sido um momento atípico. Porque nessa movimentação interior nossa,
Seja a gente fazendo uma meditação, uma oração, lendo um livro que nos faça bem, ouvindo uma música que nos eleva ou que de alguma forma nos transcende. Ou então escrevendo para algum amigo um e-mail, uma mensagem, um amigo que há muito tempo nós não víamos, ligando para aquelas pessoas que há muito tempo nós não conversávamos. Abrindo espaço para isso, o nosso eu, ele vai também se fortalecendo. Nós vamos nos redescobrindo, nós vamos nos reavaliando. E nesse processo de reavaliação, se vivemos com os nossos familiares, esse sentimento de superação, ele vai emanando para esses familiares. E essas possíveis tensões que podem vir a existir, elas muitas vezes vão se reorganizando. As pessoas naturalmente tendem daí a entrar num movimento de paz. Por isso que falar do coronavírus não é falar de algo passado, é algo de agora, do atual momento. Das transformações, sim, que estão acontecendo, das perdas e da forma como a gente pode olhar para essas perdas, das fragilidades com que a gente tem, né, enfrentado, as fragilidades que nós estamos enfrentando. E esse reencontro com as pessoas mais próximas de nós, sejam os nossos familiares ou nós mesmos, como foi mencionado. Além disso, além dessa questão de relacionar, né, de relacionamento, de nos relacionarmos mais uma vez. Além disso, o que a pandemia tem gerado? Um aproveitamento, ou pelo menos uma reflexão, uma reavaliação do tempo. O que nós fazemos com o nosso tempo? O que nós fazemos com o nosso tempo? O nosso tempo, ele está dividido e ele está organizado de que forma? Ou ele não está organizado? Como nós selecionamos as informações que chegam até nós no tempo que temos? O que nós estamos acessando? Que redes sociais nós estamos acessando? Que sites nós estamos lendo? Que informações nós estamos absorvendo? E quando eu digo informações, não que nós devamos ficar alienados e não saber o que o mundo tem vivido, não saber dos dados, das informações atuais sobre a pandemia, sobre o isolamento. Não, não é isso. Nós devemos saber o que está acontecendo, estarmos atualizados sobre isso. Mas que outras informações têm chegado até nós? Que outras informações estamos deixando chegar até nós? E isso envolve, de novo, o que foi comentado antes. Estamos lendo? Estamos ouvindo uma música? Estamos conversando com algum amigo? Estamos auxiliando alguém? Porque o movimento ou ação de caridade, ela também acontece à distância. E isso também envolve o nosso tempo. Ligar para alguém que talvez esteja de fato isolado sem o seu familiar, perguntar como é que ele está. Um vizinho, um amigo, talvez bater na porta do vizinho, mesmo que à distância, e perguntar se ele é do grupo de risco, se por acaso pode ser feita alguma coisa, uma ida no mercado, uma ida na farmácia. Como nós estamos, então, criando movimentos de bondade, de caridade ao nosso redor, não só com os nossos familiares, não só conosco, mas com o restante do mundo, com os nossos amigos ou aquelas outras pessoas que talvez façam parte da nossa vida por alguns minutos, como os nossos vizinhos. O que fazemos do nosso tempo? Então, vejamos que a lógica do tempo, ela envolve os nossos movimentos, as nossas ações de bondade, envolve também a seleção de informações, a curadoria que fazemos das informações que chegam até nós, que informações nós espalhamos para os outros. Nós passamos emoções e informações que gerem desespero, que gerem angústia, que gerem ainda mais incerteza ou confiança. E talvez alguns perguntem, mas e se eu estiver não confiante? E se eu estiver incerto? E se eu estiver com dúvidas? Como eu posso consolar alguém mesmo à distância assim? E pessoal, quanto a essa questão, é muito natural estarmos ou sentirmos insegurança. Nos sentirmos de alguma forma até perdidos. É muito normal isso.
isso nos assolar. Mas a grande questão é o que nós vamos fazer com essas emoções. Se nós vamos dar força para elas, ou se nós vamos aceitá-las, e a partir de uma meditação, de uma oração, de alguma movimentação, de forma lúcida, nos percebermos ansiosos, aflitos, deixarmos esse sentimento chegar, porque é natural que ele chegue, mas nos esforçarmos para que ele vá embora, para que ele não permaneça. Por quê? Porque temos ainda talvez um longo tempo em que essa situação de isolamento ela possa ainda permanecer. E se não permanecer, se ela for mais curta que nós pensamos, que ótimo. Mas assim mesmo, nós temos uma série de desdobramentos devido a essa pandemia. Desdobramentos que podem abalar as nossas confianças, a nossa segurança. Por isso a questão de deixar sim as emoções aflorarem, mas devido à natureza, se for não saudável o que essa emoção nos traz, trabalhar intimamente para que ela também se transforme, para que ela não permaneça como um sentimento de angústia que nos paralisa, nos imobiliza e não nos permite agir. Precisamos agir. Até porque, lembrando do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos é falado a passagem sobre a fé, que é dito que a fé ela deve ser inabalável e que uma fé verdadeira ela deve ser ativa. E quando se diz uma fé ativa, é uma fé colocada em ações. Sejam essas ações que se desdobrem para outras pessoas ou ações que se desdobrem para mim mesma, para nós mesmos, como justamente fazer com que a nossa fé seja um sentimento de confiança tal que não permita que as nossas forças fiquem imobilizadas, mas que a nossa confiança seja maior a ponto de conseguirmos agir para auxiliar outras pessoas, auxiliar os nossos familiares e auxiliar a nós mesmos. Também, então, tudo isso que é comentado envolve um fortalecimento dos nossos pensamentos, o cuidado com os nossos pensamentos. A pandemia nos faz, então, reavaliar, rever todas essas questões ligadas ao nosso pensar, ao cuidado, o cuidado que temos ou que devemos ter com o nosso pensar, porque esse pensar influencia as nossas emoções. Então, o que estamos pensando? Que tipo de pensamento estamos cultivando? E esse pensamento que estamos cultivando, se ele é bom, se ele é positivo, se ele é confiante, não é só uma confiança de achar que tudo isso vai passar, mas é uma confiança de que, mesmo essa situação ainda agora acontecendo, nós não estamos sozinhos. E não estamos sozinhos não apenas no sentido espiritual, de que há espíritos bondosos ou amigos que nos auxiliam. Não estamos sozinhos como seres humanos. Nós temos uns aos outros e juntos somos mais fortes. E por isso, vale aquele telefonema, vale aquele e-mail, vale usar as redes sociais com um cunho positivo, vale absorver informações boas, positivas, que nos dê ideias também que possam vir auxiliar outras pessoas, ações que eu possa promover no meu prédio, com os meus vizinhos, com as pessoas idosas, com as crianças. Às vezes, pequenos atos são necessários para gerar grandes revoluções. Por isso, meus amigos, voltemos de novo à questão da lei da destruição. Quando Kardec ele é lembrado pelos espíritos que é preciso ter, sim, às vezes, destruição para ter uma renovação, nós podemos, então, refletir sobre a pergunta da palestra, que é o título: Coronavírus, prova ou expiação? Pela ótica dos outros palestrantes, de tudo que já foi dito até aqui sobre coronavírus, né? É uma prova, é um resgate. O que é o coronavírus? O coronavírus não deixa de ser, por justamente oferecer um momento de transformação, ele não deixa de ser mais uma prova à humanidade
para que possamos reavaliar o nosso comportamento coletivo e individual. Uma prova no qual nós temos aí a necessidade, como foi mencionada antes, de, tanto individualmente como ser, reavaliar o nosso comportamento como um ser coletivo. O cuidado que nós estamos tendo com a natureza, o cuidado que estamos tendo como seres humanos, uns com os outros, o cuidado que estamos tendo com o nosso sistema social, como cidadãos, como indivíduos, qual o cuidado que nós estamos tendo? Essa prova, de uma certa forma, não é para que o ser humano necessariamente pague. A ideia de pagar, né? De pagar, a ideia de recuperar coisas que fez de errado. Mais do que isso. A ideia da prova é crescimento. Crescer. Reavaliar. E muitas vezes as provas, elas geram alguns sofrimentos, algumas angústias, algumas dores. Elas não são fáceis, não, mas nos leva, sim, a uma reavaliação do que nós estamos fazendo e o que nós queremos para o restante dos nossos dias. E quando eu falo como seres olhando para nós, olhando para o coletivo, olhando para a sociedade, olhando para a natureza, é porque estamos integrados. A necessidade de cuidar mais da natureza para que ela volte a respirar, para que ela volte de alguma forma a se recuperar e que possamos de forma integral, ser humano e natureza, viver em maior harmonia. O cuidado com o social, as pessoas que precisam de ajuda, que precisam de auxílio. O cuidado com o social, a área da saúde, como tem se desenvolvido a área da saúde, questões que estão ligadas a nós como cidadãos, questões que envolvem cobranças que nós podemos fazer, sim, dos nossos governantes, cobranças que podemos fazer, né, em relação ao que tem se estruturado a benefício do cidadão. Nós podemos e devemos também, como seres, né, integrais, olhar para a vizinhança, para os nossos semelhantes de forma mais fraternal, mais amorosa. Fazermos com que a própria tecnologia sirva ao nosso favor, que a internet, que as redes sociais, que todas essas ferramentas possam servir ao nosso favor para que possamos transmitir boas mensagens positivas. Então, quando se fala em resgate, em prova, sim, o coronavírus é um momento ou é um grande aprendizado para a humanidade, um alerta para a humanidade. De quê? De que é necessário mudar, de que os tempos são de mudanças e que não é à toa que se diz, então, que sim, estamos passando por um momento de transição, que o planeta está num período de transição. Por isso, gostaria de terminar essas reflexões, que mais do que respostas trazem perguntas, para que nessas perguntas também nós nos encontremos. Gostaria de trazer uma reflexão do livro La Fontaine, Comportamento Humano, escrito por Hamed, em que ele diz o seguinte, quanto ao novo. O novo, que dá para dizer que é exatamente o momento em que estamos, algo novo. O novo, muitas vezes, aparece em nossa vida como um conflito, um problema a ser resolvido. Não deve evitar o novo nem reagir contra ele. Interagir com o novo, eis o que deve ser feito. Aceitar as mudanças é uma prova de inteligência. O homem inteligente é aquele que se adapta a novas situações e com elas se integra. Diante do novo, nem sempre precisamos mudar o caminho. Às vezes, só mudamos o jeito de caminhar. Então, meus amigos, vale a pena refletir. Qual o jeito que queremos ou que estamos caminhando nesse momento novo? Que possamos ficar com essas reflexões e que possamos lembrar que, às vezes, nem tudo aquilo que nos parece o mal, de fato é o mal.
pode sim trazer dores, pode sim trazer sofrimentos, pode sim nos pegar de forma desprevenida. E é totalmente natural e normal nos sentirmos inseguros muitas vezes. Mas que possamos lembrar que o mundo em si, por uma ótica espírita, ele não está abandonado. Ele não está à deriva. O ser humano pode estar desorientado, mas o mundo, ele está em ordem. Porque temos espíritos luminosos e temos o Mestre Jesus como aquele que sim tem regido e que tem orientado o planeta Terra para a sua evolução. Então, que nós sigamos refletindo sobre isso, que possamos seguir pensando a respeito, mas também confiantes de que, de fato, não estamos sós. Possamos fazer a nossa prece de encerramento, então, pedindo a Deus que nos oriente quanto às respostas que talvez essas reflexões tenham nos trazido e nos pedindo a calma, a tranquilidade, a serenidade e a certeza de que, sim, essa situação vai passar, mas que, enquanto ela não passar, que possamos nos unir junto àqueles que fazem parte da nossa vida, nos unir também junto em pensamento àqueles que nos orientam e nos guiam, os nossos mentores espirituais, os bons espíritos que nos auxiliam, e que sejamos, então, e estejamos confiantes na bondade de Deus. Obrigada, Senhor, que assim seja. Sigamos e permaneçamos em paz.